Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Júlia, do time de educação da ActiveCampaign, e hoje eu vou falar com vocês sobre os primeiros passos na ActiveCampaign. Então o objetivo desse vídeo é demonstrar para as pessoas que acabaram de adquirir uma conta na ActiveCampaign quais são os primeiros passos a serem realizados dentro da conta, tanto em configurações, contatos, campanhas. Então eu vou dar um overview aí para vocês. Então eu já vou parar de compartilhar e entrar aqui na minha conta. Essa é uma conta teste minha da ActiveCampaign, tá? Então aqui no menu principal, vocês vão entrar em configurações, tá? Então esse é um passo muito importante aí para começar. Então aqui a gente tem as configurações de conta, tá? Onde vocês podem preencher todas as informações da conta, colocar a assinatura de vocês. E aqui é bem importante lembrar de colocar o fuso horário, tá? Por padrão, vem outro fuso horário, idioma, talvez vocês tenham que mudar também para português Brasil, tá? Aqui, se vocês clicarem em avançado, a gente tem essa opção de entregabilidade de e-mail, tá? Então aqui a gente tem duas opções de autenticação, tá? Por padrão, a gente deixa a ActiveCampaign gerenciar a capacidade de entrega e autenticação, tá? Mas vocês têm essa opção de eu gerenciarei minha própria autenticação de e-mail. Nesse caso, eu recomendo que vocês cliquem aqui em mais informações sobre a autenticação, mas eu vou deixar também para vocês, na descrição do vídeo, um material completo sobre como fazer a autenticação DKIM, tá? Aqui para baixo é importante também vocês se atentarem à verificação de domínio de e-mail. Então aqui é importante que vocês adicionem um endereço de e-mail do domínio que vocês querem usar para enviar campanhas através da ActiveCampaign. Então vocês vão adicionar o endereço de e-mail aqui, clicar em enviar. Depois vocês precisam ir na caixa de entrada de vocês, porque lá vocês vão ter recebido um e-mail de verificação. Então vocês abrem esse e-mail, clicam lá para dizer eu verifico, né, sou eu mesmo, enfim. E aí pronto, a partir desse momento aqui no status de verificação, ele vai mudar de não verificado para verificado. E aí pronto, vocês podem enviar campanhas via o menu campanhas, via automações desse domínio, tá? E vocês podem aqui, como tem nesse exemplo, esse é um exemplo aleatório, obviamente, porque é uma conta teste minha, mas vocês podem ter múltiplos domínios aqui, tá? E percebam que esse daqui tá não verificado, então eu teria essa opção de reenviar e-mail de verificação, tá? Aqui a gente tem algumas outras opções, tá? Que vai muito da preferência de vocês, de formato de data, tá? Então vocês podem escolher aqui como separar, qual é o formato que vocês preferem, e a mesma coisa aqui para horário, tá? Para tempo. Ainda aqui no menu configurações, a gente tem endereços. Então é muito importante, imprescindível que vocês adicionem um endereço, tá? Vocês podem ter múltiplos endereços também, mas para vocês conseguirem enviar uma campanha através da ActiveCampaign, vocês precisam necessariamente ter um endereço cadastrado. Então aqui eu já tenho meu endereço padrão, mas eu posso adicionar um novo endereço aqui, tá? E aí na hora de enviar a campanha, vocês podem atrelar diferentes campanhas a diferentes endereços. Ainda aqui no menu configurações, vou mostrar para vocês esse submenu desenvolvedor. Então, se vocês quiserem integrar a ActiveCampaign a uma outra plataforma que tem uma integração nativa, né, vocês podem usar a URL e a chave, tá? Então, é só vocês copiarem a URL, copiarem a chave e adicionar lá nessa outra plataforma terceira que vocês querem fazer essa integração, a ActiveCampaign. Aqui do ladinho a gente tem os recursos ao desenvolvedor. Então aqui tem nossa documentação de API, primeiros passos em API, tá? Aqui também fala do plugin WordPress, enfim. Então vocês podem acessar alguns outros materiais relacionados à nossa API ou a integrações específicas. Aqui a gente tem status de importação e exportação, então depois se vocês importarem ou exportarem contatos, vocês podem verificar aqui o status da importação de vocês. Integrações, tá? Então aqui percebam que eu tenho duas contas de Facebook conectadas, eu tenho um Shopify também conectado, né? E se eu quisesse, eu poderia clicar em uma integração para adicionar essas integrações nativas aqui na minha conta, tá?
Eu quero mostrar para vocês também usuários e grupos, tá? Então aqui é bem importante vocês entenderem que vocês podem ter vários usuários. Claro que isso vai depender de qual plano vocês estão, enfim, do pacote de vocês, mas vocês conseguem adicionar usuários através desse menu, tá? E vocês têm grupos também, isso vai depender do plano de vocês, né? Mas vocês podem adicionar grupos de usuários, tá? Então, eu vou, em vez de criar um novo grupo, vocês podem criar novos grupos com permissões, tá? E limites, mas eu vou pegar um grupo aqui já existente. Então, por exemplo, eu tenho esse grupo aqui de vendas. Se eu clicar em editar, eu posso ver exatamente isso, né? Então, qual que é o título do meu grupo, a descrição, quais listas que esse grupo tem acesso, quais são as permissões, tá? Então é muito importante que aqui a gente tem configurações de permissão. Então, o que eu quero que esse grupo tenha acesso dentro da minha conta, tá? E limites também, tá? Então, limites de e-mails a enviar, de contatos, enfim. Então, vocês podem setar aqui alguns limites. E aí, vocês podem adicionar os usuários a grupos específicos, tá? Então, percebam que esse usuário aqui, por exemplo, tá no grupo de vendas ali que eu estava mostrando para vocês, certo? Do menu configurações, passei pelas principais aí. É legal vocês estarem a par de todas, tá? Vou deixar alguns materiais na descrição do vídeo sobre tudo isso, certo? Aqui, pessoal, logo acima do menu configurações, a gente tem os aplicativos. Então, se vocês clicarem ali, vocês vão conseguir ver todos os aplicativos, né, que vocês podem integrar aí de alguma forma com o ActiveCampaign. Eles estão aqui em ordem alfabética. Aqui em cima ele deixa os aplicativos mais populares, né, que os nossos clientes mais utilizam, integrados à ActiveCampaign. E se vocês quiserem, vocês podem pesquisar por nome aqui em cima também, tá? Então eu pesquisei por nome e ele vai trazer aí aplicativos com esse nome, aplicativos relacionados, certo? Perfeito, pessoal. Agora eu vou vir aqui no menu Contatos. Então, para começar, tem algumas coisinhas importantes. A primeira é que a gente consegue importar contatos. Então, se vocês têm uma base de contatos fora da ActiveCampaign que vocês querem trazer, vocês podem clicar em importar. E aí vocês têm essa opção de importar do arquivo, onde vocês vão escolher aí no arquivo de vocês, no computador de vocês, qual que é esse arquivo CSV. Vou deixar na descrição do vídeo também um material sobre como importar contatos, tá? E aqui a gente tem a opção de copiar e colar também os contatos, tá? Então tem essas duas formas de importação e também vocês podem visualizar as importações recentes aqui. Aqui no menu Contatos eu vou entrar em listas, porque quando vocês começarem a utilizar a conta de vocês, é legal vocês já pensarem na forma de organização desses contatos. Então aqui a gente tem as listas. Lembrando que essa é uma conta teste minha, tá? Que eu uso para mostrar para os clientes, então ignorem essas listas, mas o que a gente sempre recomenda para os clientes é terem o menor número de listas possível, tá? Então, muitas vezes os clientes trabalham com uma lista única. A lista é como se fosse a casa do contato, então o contato ele precisa estar numa lista para ser um contato ativo, ou seja, um contato que vocês conseguem enviar campanhas dentro da ActiveCampaign, tá? Então, só conta para o limite do plano de vocês contatos ativos, contatos inscritos em uma lista, certo? A gente tem também as tags, né? Então, as tags, aí vocês não têm limite de tags por contatos, vocês podem usar quantas tags vocês quiserem em cada contato, e a tag pode ser uma forma de identificação mais rápida, não precisa ser algo tão fixo também, né? Então, para engajamento, por exemplo, ou na verdade o que vocês quiserem, né? Para identificar o interesse em alguma coisa, para identificar que visitou alguma página, enfim, o céu aqui é o limite, e vocês podem adicionar e tirar tags rapidamente também. Então, o exemplo que eu dei, por exemplo, falando de engajamento, né? Um contato ele pode ser engajado e daqui a alguns dias, daqui a um mês, ele já pode ser um contato desengajado, então vocês podem fazer essa troca de tags, certo?
E a gente tem, além das tags, os campos personalizados, tá? Os campos personalizados, a gente entende que é algo mais fixo, tá? Então, aqui eu tenho alguns grupos de campos personalizados. Vou pegar os detalhes gerais aqui e vocês podem adicionar campos. É só dar um nome para o campo, colocar no grupo que vocês quiserem e também escolher um tipo de campo. Esses campos vocês podem usar para colocar nos formulários de vocês, para os contatos preencherem e vocês obterem informações sobre os contatos de vocês, informações de perfil, ou vocês podem usar internamente também, só para vocês mesmos preencherem alguma informação sobre os contatos, tá? Então, aqui, ó, número de funcionários, por exemplo, segmento é algo mais fixo, a gente não precisa usar isso no formato de tag, a gente pode sim usar no formato de campos personalizados, certo? Voltando aqui para as tags, rapidamente, só para mostrar que eu posso adicionar tags por aqui mesmo, tá? Então, vou colocar aqui YouTube e vou adicionar. Pronto, a minha tag já está adicionada. Mas existem outras formas de adicionar tags, como no próprio contato, como via automação também. E aí, conforme vocês forem usando a conta de vocês, vocês vão sentindo essas diferentes necessidades. Então, agora eu vou vir aqui para o menu Contatos novamente. E eu vou entrar em um contato aqui aleatório, lembrando que essa é uma conta teste, né? Só para mostrar para vocês que aqui eu tô nesse contato Amanda, eu tenho aqui todos os meus campos personalizados, separados por grupos, porque no meu caso eu tinha grupos criados, tá? Então, eu posso abrir os grupos aqui, eu posso ocultar os campos vazios para deixar só aparecendo para mim os campos preenchidos. Se eu clicar aqui em gerenciar campos, eu vou lá para onde eu estava antes com vocês para criar novos campos e gerenciar, enfim, os campos. E aqui eu tenho as tags, né? Então, esse contato tem 2 tags. Se eu quiser adicionar uma nova tag, eu posso adicionar por aqui, inclusive criar a tag por aqui, tá? Então, eu vou colocar YouTube, vídeo e vou adicionar. Pronto, esse contato já tem essa tag, tá? Aqui ele me mostra também se esse contato está em alguma lista, então esse contato está nessa lista geral, mas ó, percebe que ele está com status não confirmado, tá? Então ele mostra o status para vocês, certo? Não confirmado significa que o contato ele se inscreveu num formulário que tinha dupla confirmação, mas ele não confirmou. Vocês conseguem ver mais detalhes sobre esse status, sobre isso, no vídeo sobre formulários. Eu vou deixar na descrição do vídeo também. E aqui a gente tem os outros status, que é inscrito, inscrição cancelada ou devolvido. Aqui a gente consegue ver também quais automações que esse contato está ou que esse contato já passou. Então, por exemplo, essa automação Feliz Aniversário Cupom, se eu clicar eu consigo ver quando que esse contato entrou e a gente consegue ver quando que ele concluiu, né, e a conclusão, ou seja, ele já fechou, já foi 100%, já passou 100% do fluxo. Certo? E aqui a gente consegue ver mais informações, eu não vou passar nesse vídeo por todos esses detalhes com vocês. Bom, aqui em campanhas, vocês podem enviar a primeira campanha de vocês. Para esses menus, eu vou deixar também na descrição do vídeo outros vídeos relacionados e artigos, tá? Mas aqui vocês conseguem criar uma campanha e enviar a primeira campanha de vocês, tá? Então aqui vocês conseguem passar por todas essas etapas para escolher lista, fazer o design da campanha de vocês, verificar as informações e fazer o envio, certo? E a gente tem também outros menus, como o menu de automação, o menu de CRM, tá? Aqui em automações, vocês podem criar os fluxos de vocês. Clicando em criar uma automação, vocês podem criar uma automação do zero, mas vocês também podem usar receitas de automação. Então aqui em língua, se vocês selecionarem português, a ActiveCampaign vai selecionar receitas de automação em português para vocês. E vocês podem pesquisar uma receita específica. Então, por exemplo, se eu tenho um e-commerce e quero fazer uma receita, uma automação de carrinho abandonado, eu posso escrever aqui, abandonado, e ele vai me sugerir uma receita relacionada a carrinho abandonado. E aqui a gente tem o menu negócios, claro, para quem tiver isso no plano. Também não vou entrar aqui em negócios porque a gente tem vídeos específicos sobre negócios, mas só para mostrar que aqui está o nosso CRM, onde vocês podem adicionar, importar negócios, adicionar etapas, criar aí
um funil de vendas, certo? Pessoal, muito obrigada por terem assistido o vídeo. Qualquer dúvida, eu e todo o time da ActiveCampaign ficamos à disposição de vocês. Obrigada e até o próximo vídeo.